Então, como disse, é fundamental observar o movimento do inimigo, sempre. Questão decisiva na guerra em geral e na guerra política, e a gente está envolvidos aqui no Brasil e no planeta numa verdadeira guerra entre a democracia e o fascismo, a democracia e a extrema-direita. Esta é a cola que une, por exemplo, Lula e Biden, no histórico encontro da última sexta-feira. Terminou lá já tarde, já à noite aqui em São Paulo, né? Final da tarde, começo da noite em São Paulo. Então, repercussão até agora desse encontro histórico, realmente, de ambos os presidentes. Então, a gente tem um reencontro, como ali durante a Segunda Guerra Mundial, dos liberais com a esquerda para defender a democracia contra o fascismo, em escala planetária. Aqui no Brasil é a mesma coisa, né? Nós vivemos os últimos anos, desde o golpe contra Dilma Rousseff, mas especialmente a partir da eleição de Bolsonaro, sempre é bom lembrar, Hitler foi eleito na Alemanha também. E o combate a eles no poder. E agora viveremos o combate a eles na oposição, que passarão 4 anos tentando derrubar Lula. Não tenhamos ilusões em relação a isso. Qual é o plano de Bolsonaro? O plano de Bolsonaro, e mais uma vez, não subestimemos Bolsonaro. Pelo que nós assistimos esse fim de semana, eu vou aqui tentar apurar isso nos próximos dias, nas próximas semanas aqui em Brasília, para saber o quanto esse plano está elaborado pela extrema-direita. Ele anunciou que volta a semana que vem ao Brasil, ele sabe que pode ser preso e, de certa maneira, ele conta com a prisão para, a partir da prisão, alavancar uma rebelião contra o governo Lula, um levante, uma insurreição contra o governo Lula. Foi o que ele anunciou neste sábado, num encontro na Flórida, patrocinado mais uma vez pelaquela entidade de extrema-direita, que se define como de direita cristã, IES Brasil. Aconteceu numa igreja da Assembleia de Deus, lá em Brasília. Maria Augusta, bom dia, Mauro, desejo para ti, tua esposa, tudo de bom na nova morada em Brasília, a gente está muito animado. Então já há divergências aqui. Já tem gente que diz que o chão tem 14 quilômetros, é que eu tinha lido ontem, sem contar a parte que atravessa a rodoviária. Talvez seja por isso que vai chegar nos 16 no chão. Rosana Ribeiro, bom dia de Belém do Pará. Mauro, grande abraço. Sabe, Rosana, quem nos acolheu aqui, quem nos hospedou, quem tem sido tem sido nossa mãe, né? Essa é uma característica de Brasília, as famílias que se formam por afinidade, né? É a Diana, que é aí de Belém do Pará, grande figura, né? Nos acolheu especialmente a Gisele, com um espírito muito maternal e amigo. A gente é muito grato a ela por isso. E aí virou família. Daniel Miage, mas também tem jornalistas que recebem grandes salários na mídia corporativa e progressista. A Flávia de Oliveira da Globo News, lembro do Meninas do Jô, ela defendeu a Petrobras e foi atacada pela Lilian Vitfib. É verdade. Tem jornalistas que recebem salários altos, a Flávia Oliveira é um caso, e que são progressistas. A própria Miriam Leitão, né? Miriam Leitão, hoje, apesar da oposição dela, radical, da posição diferente dela em relação, por exemplo, à taxa de juros, é uma defensora da democracia. Ela que foi barbaramente torturada quando estava grávida, durante a ditadura militar. Miriam Leitão viveu um dos episódios mais apavorantes da ditadura militar, trancada numa cela totalmente sem luz, jogaram uma cobra, uma cobra, dentro da cela onde estava a Miriam Leitão. Quem vem conversar com a gente sobre o plano de Bolsonaro, sobre a questão econômica, sobre a volta de Lula e o cenário do seu governo, e a perspectiva, acho que esse tem sido um tema central aqui para nós, é fundamental ter mobilização popular para sustentar o governo Lula e para combater a extrema-direita e as teses neoliberais. Terá mobilização popular? Nós não vimos mobilização popular em larga escala desde o golpe contra Dilma. Será que nós teremos? Vamos conversar sobre isso com Léo Vinícius Liberato, que está trazendo questionamentos bem relevantes para a gente refletir sobre o movimento sindical brasileiro. Com os jornalistas Eumano Silva e Deise Ciocari, ela que é cientista política também, vamos conversar sobre essa questão. Plano de Bolsonaro, o governo Lula, o que teremos pela frente e grandes novidades do dia de hoje. Vamos embora.
vamos agora olhar o giro das notícias de hoje. Então, Bolsonaro falou neste sábado, ele falou na Church of All Nations, Igreja de Todas as Nações, da Assembleia de Deus, lá na Flórida, em Boca Raton, na Flórida. A palestra foi organizada, como já havia sido anterior, pelo movimento Yes Brasil USA, né? Um movimento que se denomina como cristãos de direita. Na verdade, são cristãos de extrema direita, ou gente que se diz cristã. Basicamente, é gente de extrema direita. Declarações muito fortes do Bolsonaro, diferentemente daquilo que a gente está acostumado. O Bolsonaro falou por 1 hora lá. Impressionante, né? A gente vê o Bolsonaro na versão limite dele, que é 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. Lá ele falou 1 hora. Foi falando, né? Foi falando, né? Como a plateia estava bem cheia. Vamos ver primeiro, e eu já volto aqui com os textos do que ele falou. Muito grande a forma como vocês me trataram em qualquer lugar desse globo. Isso não tem preço. Ainda mais para quem, pelo menos diante do TSE, não conseguiu ser reeleito. Dizer a vocês que todos nós temos uma missão aqui na Terra. A minha missão ainda não acabou. Que venha acontecer comigo, aqui ou no Brasil. E da forma como, porventura, algo acontecer. A nossa geração, já faz parte da história do Brasil. É isso aí. O que ele diz, então? Que volta a semana que vem ao Brasil? A gente nunca sabe, né? Nas próximas semanas que ele está de volta ao Brasil, a gente nunca sabe. Esse é um típico do fascismo, desse jogo de falas contraditórias, ora afirma uma coisa, ora afirma exatamente o seu contrário. É sempre um jogo com muita fumaça, é uma característica do fascismo. Mas ele disse que volta ao Brasil nas próximas semanas. Teve essa frase aí: minha missão não acabou. Achei bem relevante isso. As pessoas dizendo, não consigo assistir esse chorume, fui... Né, as pessoas protestando. Gente, não adianta protestar. Não, tira o som, não vamos ouvir. Gente, isso é negacionismo de esquerda. Não dá. Não dá. Dá para pensar o planeta sem assistir os documentários sobre a Segunda Guerra Mundial, os documentários sobre a ascensão de Hitler? Tem que assistir, tem que estudar. Primeiro, porque eu sou jornalista, é minha obrigação fazer isso. E segundo, porque se você é de esquerda, você precisa estudar e entender o que o seu inimigo está fazendo para poder combatê-lo. Enfiar a cabeça na terra, dizer, não vou ouvir, não, ele é um idiota, não, ele é um energúmeno. Não, o cara foi presidente 4 anos do Brasil, quase ganhou a eleição de novo. Se a gente não der atenção, não der relevância para o Bolsonaro, como nós fizemos no passado, a esquerda e os liberais fizeram no passado, nós vamos ter dissabores grandes novamente no país. É importante estudar Bolsonaro, acompanhar o que ele faz. Fundamental do meu ponto de vista. Se as pessoas acham que dá para ignorar, se dá para virar a cabeça para o lado, eu acho que não é uma boa política se a gente quer manter um governo democrático no país. Aqui, o Spartacus. Bolsonaro gastou 697 mil em campanha com cartão corporativo. William Vac fez um debate sobre os juros do Banco Central, chamando somente os neoliberais. William Vac é um sujeito de direita, alinhou-se recentemente a democracia, mas ele é um sujeito de direita que namora a extrema-direita inclusive foi demitido da Globo por um ato racista, né? Sempre bom lembrar. Disse assim, é uma satisfação muito grande a forma como vocês têm me tratado ao redor desse globo. Isso não tem preço. Ainda mais para quem, pelo menos diante do TSE, e aí o pessoal lá vibrou, vocês viram, não conseguiu ser reeleito. Portanto, ele continua com essa ideia de que ele, na verdade, ganhou a eleição e que foi roubado pelo TSE. Essa é a narrativa deles. Importante ter em mente essa narrativa. Dizem que todos nós temos uma missão aqui na Terra. A minha missão ainda não acabou.
Não interessa o que venha acontecer comigo aqui no Brasil e na forma como, porventura, algo venha acontecer. Bolsonaro voltará ao Brasil, ele conta que, se for preso, que ele vai repetir a saga do outro grande líder político do Brasil, que é o Lula. Eu não estou dizendo que ele vai, estou dizendo que essa é a estratégia dele, que é ir para a prisão, a partir da prisão, montar lá um mega acampamento de extrema-direita e combater Lula a partir da prisão. A partir da prisão, comandar movimentos insurrecionais contra Lula. Isso é importante, porque isso significa que o governo Lula será um governo em estado de guerra contra a extrema-direita. Nós não teremos um governo com tranquilidade de governo. Isso é chave para pensar, né? E também pensar isso, né? Que a prisão de Bolsonaro por si só não o elimina do cenário político. Talvez até, paradoxalmente, fortaleça. Esse é o pensamento do STF e do próprio governo Lula. A preocupação em relação a isso. Fala-se da questão da inelegibilidade do Bolsonaro como uma questão fundamental. Vamos ver como é que isso vai rolar, por quanto tempo será nessa elegibilidade, se Bolsonaro conseguirá fazer um outro líder da extrema-direita. A nossa questão-chave é: nós vamos ter guerra ao longo dos próximos 4 anos, não vamos nos iludir. É isso aí. Aqui... Lamentamos, olha que interessante, olha o pensamento dele, como eles vão construindo. A gente conversou aqui com o próprio Léo Liberato e com Vladimir Safatli sobre isso. Existe uma mística da extrema-direita, uma mística insurrecional da extrema-direita, a partir das suas narrativas, que tem presença relevante no Brasil. Olha aqui, lamentamos pelas centenas de presos políticos, presos em campo de concentração no Brasil. Portanto, olha a narrativa deles. Eles estão considerando que os golpistas, terroristas do 8 de janeiro são hoje presos políticos. Ninguém concorda com depredação de patrimônio público. E aí eles têm essa versão de que eram petistas infiltrados. Quem fez tem que pagar, mas a grande maioria não tem culpa de nada. Não é justo o que acontece com essas pessoas. Nós estamos num cenário de guerra, não nos iludamos. Não nos iludamos em relação a isso. Márcia Simão, bom dia, Mauro, aqui de Goiânia, te dou boas-vindas ao Centro-Oeste. Ô, Márcia, querida, faz tempo que a gente se acompanha, né? Júlio Lanza, assistir o tal 4x4 ontem com Lacombe, Constantino, Henkel, Nicolas, quanto despeito e ódio. Ademais, postagens de Regina Sem Arte destilando negacionismo e ódio a Lula. É isso aí. Vamos em frente. Olha aqui, ó. Posição interessante da Gleisi. A Gleisi não concorda com essa ideia que existe em parte da esquerda de que tem que ignorar o Bolsonaro, fazer de conta que ele não existe. A Gleisi diz assim: tenho visto críticas ao fato de Lula citar Bolsonaro em suas falas. Pois é, essa é uma questão. Lula tem mencionado Bolsonaro constantemente. Portanto, quem nos critica aqui porque a gente menciona o Bolsonaro tem que criticar o Lula. O Lula fala do Bolsonaro o tempo todo, porque ele sabe que esse é o antagonista. Esse é o grande antagonista do seu governo, né? É o grande antagonista. O Alain diz assim: por isso o fascismo não acaba no Brasil, porque a esquerda não quer ouvir, estudar e confrontar, como foi na Alemanha. Concordo, acho que não dá para ir. Imagina, não dá para ignorar. Olha o que diz a Gleisi, então. Tenho visto críticas ao fato de Lula citar Bolsonaro em suas falas, pois eu acho que o presidente está certo. O genocida foi ignorado por todos durante anos como deputado e deu no que deu. É preciso expor quem ele é e todos os seus crimes, sim. Então, parece que essa é a posição da presidenta do PT e do presidente da República.